Você sabe que aquela menina tem forma de cruz, né? Ah, é? Essa é outra que não pode contar pra ninguém, porque graças a Deus ainda não saiu isso. Porque no dia que saiu, eu tô perdida, né? Porque aí mesmo que vão dizer que é proteína de Deus. A polilaminina, olha só! No ano de 2018, um rapaz de 23 anos chamado Bruno Drummond acordou numa cama de hospital sem conseguir mexer nada. Ele tinha acabado de sofrer um acidente de carro e a medula dele foi esmagada na região do pescoço. O diagnóstico médico foi direto: lesão medular completa na vértebra C6, tetraplegia. E durante décadas, a medicina disse a mesma coisa para todo mundo que passava por isso. Quando a medula é destruída, acabou, não tem esperança. Mas o que aconteceu com Bruno nos meses seguintes chocou o Brasil e o mundo, porque Bruno voltou a andar. E a substância que fez isso possível é uma proteína extraída da placenta humana, descoberta por acidente dentro de uma universidade pública brasileira, por uma cientista que quase desistiu de tudo por falta de dinheiro. E quando você souber alguns detalhes que eu vou trazer aqui sobre essa proteína, você vai entender por que muita gente está chamando ela de a proteína de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu quero te ajudar a crescer espiritualmente, quero orar por você, então se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, ok? Então vamos lá. Irmãos, essa história começa no ano de 1998, no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma pesquisadora chamada Tatiana Sampaio encontrou alguns frascos de uma proteína chamada laminina. A laminina é uma proteína natural do nosso corpo. Ela é produzida especialmente quando estamos sendo formados dentro da barriga da mãe, e a função dela é criar uma espécie de estrada por onde os neurônios caminham para formar o sistema nervoso. Sem essa proteína, o cérebro não conversa com o corpo, e Tatiana queria apenas estudar a estrutura da molécula. O objetivo era simples: separar as 3 partes que compõem a laminina. Só que ao tentar separar, as partes se juntaram. As moléculas se uniram de um jeito que ninguém previa. A própria cientista compara o que aconteceu a achar a senha de um cofre que ninguém sabia a combinação. E ela estava sozinha no laboratório quando viu aquilo. Olha isso, irmãos, uma cientista que tenta separar e o resultado é a união. Guarde bem esse detalhe. Mas aqui é onde a história começa a ficar estranha, porque aquela descoberta que poderia ter mudado a vida de milhões de pessoas ficou praticamente escondida por mais de 2 décadas. A patente foi pedida em 2007, mas só foi concedida 18 anos depois. Isso mesmo, 18 anos. Em vários momentos, Tatiana teve que pagar do próprio bolso para manter a pesquisa viva, porque o governo cortava as verbas. Enquanto isso, laboratórios nos Estados Unidos e na Suíça investiam bilhões em exoesqueletos, em chips cerebrais, em tecnologias caríssimas que poucas pessoas no mundo poderiam pagar. E a pergunta que muita gente faz é: por que uma descoberta assim, feita no Brasil, com resultados reais em seres humanos, demorou tanto para chegar ao conhecimento do público? Por que ninguém falou disso durante 25 anos? Algumas pessoas acreditam que existe um sistema que simplesmente não tem interesse em curas naturais e baratas, que a indústria farmacêutica movimenta trilhões de dólares por ano e que uma proteína extraída da placenta, produzida em laboratório por uma universidade pública, não interessa a quem lucra com a doença. Eu não estou aqui para afirmar que isso é verdade, mas eu estou te dizendo que uma cientista brasileira quase desistiu de uma descoberta fantástica que faz um tetraplégico andar simplesmente porque faltava dinheiro para manter a pesquisa. Isso é fato, então tire as suas conclusões. E agora vamos voltar a falar sobre o Bruno, porque a história dele precisa ser contada do jeito que aconteceu. Abril de 2018, Bruno Drummond, bancário, estava viajando com a família de São Paulo para Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele dormia no banco de trás, sem cinto de segurança, quando o carro capotou. Ele acordou no hospital e as primeiras palavras que ele ouviu confirmavam o pior. Ele não mexia nada do pescoço para baixo. A medula dele foi esmagada. É como um fio elétrico que foi destruído. Os médicos podem consertar o osso ao redor com parafusos e pinos, mas o fio que carrega o sinal do cérebro para os músculos estava desligado. E tudo que a medicina sabia dizer era: não tem mais volta. Mas o tio de Bruno era médico e ele conhecia o trabalho da Tatiana.
E em menos de 24 horas após o acidente, antes de Bruno sequer acordar, a família autorizou a aplicação. Uma única injeção de polilaminina direto no local da lesão. Bruno nem sequer sabia o que tinha recebido, e o que aconteceu nas semanas seguintes fez os médicos questionarem tudo o que eles sabiam. 3 semanas depois, Bruno mexeu o dedão do pé, e ele mesmo contou o que pensou na hora. Ah, tá bom, mas o que eu vou fazer com o dedão do pé? Mas o que o Bruno não entendia é que para a ciência, aquele dedão era tudo, porque mover o dedão do pé significava que o sinal do cérebro tinha percorrido o corpo inteiro. O fio que estava desligado voltou a transmitir. A ponte foi reconstruída. E depois vieram os meses de fisioterapia. Bruno mexeu as pernas, depois sentou, depois ficou em pé e depois, irmãos, Bruno voltou a andar. Hoje ele trabalha, pratica esportes, faz trilhas com os amigos. Ele se descreve como Bruno versão 2. A ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica em 2014 num acidente de esqui, conheceu Bruno pessoalmente. E ela postou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Bruno está empurrando a cadeira de rodas dela. Irmãos, pensa comigo, um homem que não mexia nada do pescoço para baixo, empurrando a cadeira de rodas de uma atleta olímpica. A própria Laís disse que Bruno é protagonista de um marco histórico na ciência brasileira. Isso é muito forte. E não foi só ele. No estudo piloto inicial, 8 voluntários com lesão completa na medula receberam a polilaminina. Alguns estavam em estado gravíssimo e nem todos conseguiram seguir no acompanhamento. Mas entre os pacientes avaliados, o que aconteceu parece inacreditável. Pessoas que não tinham nenhum movimento abaixo da lesão começaram a apresentar sinais de recuperação, um tipo de resposta que até hoje era tratada como impossível. Tatiana relatou que entre os acompanhados, todos mostraram algum retorno de controle motor, como se a medula estivesse despertando novamente. Mas como a Anvisa ainda não liberou o uso em larga escala, sabe o que as pessoas estão fazendo? Entrando na justiça. Já são mais de 37 liminares judiciais de famílias desesperadas pedindo o direito de usar a polilaminina. Pessoas que sofreram acidentes e que sabem que a substância precisa ser aplicada em até 72 horas para ter efeito. Imagina isso, irmãos. Você tem um filho paralisado numa cama de hospital, existe um tratamento que já fez gente andar de novo, mas você precisa de um advogado e de um juiz para conseguir isso. E aí eu te pergunto de novo, por que está sendo tão difícil? Mas agora, irmãos, eu preciso falar algo com vocês, porque sempre que aparece uma descoberta assim, acontece a mesma coisa. As pessoas começam a separar a ciência da fé. E muitos olham para isso e dizem, está vendo? O homem não precisa de Deus. A ciência resolve tudo. O ser humano é inteligente o suficiente sozinho. Mas me responde uma coisa, de onde vem essa inteligência? A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que é a imagem e semelhança de Deus? É a capacidade de pensar, criar, raciocinar, resolver, construir. Deus colocou isso dentro de nós. A inteligência do homem não é uma prova contra Deus. É a maior evidência de que existe algo dentro de nós que veio do Criador. O livro de Provérbios diz que é o Senhor quem concede sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Então o mérito, antes de tudo, é de Deus. Amém? Porque toda capacidade que o homem tem de descobrir, de curar e de restaurar aponta para aquele que é a fonte da vida. E agora preste atenção, porque eu deixei o melhor para o final. Lembra que eu te falei lá no começo para você guardar um detalhe? Pois é, a laminina, quando observada no microscópio, tem o formato de uma cruz. É verdade, isso não é interpretação religiosa, é um fato científico publicado em artigos acadêmicos no mundo inteiro. A descrição original da molécula diz que os seus domínios são organizados em uma forma cruciforme de 4 braços estendidos. Um braço longo e 3 braços menores. E quando várias lamininas se unem para formar a polilaminina, o que se cria é uma rede de cruzes, uma malha de cruzes que reconecta aquilo que estava desconectado no corpo humano. E o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, o versículo 17, que Deus é antes de todas as coisas e nele todas as coisas se mantêm em harmonia. E quando a ciência olha no nível mais microscópico da vida e encontra uma proteína em formato de cruz, cuja função é manter os tecidos do corpo unidos, no mínimo isso deveria fazer qualquer pessoa parar e pensar.
Irmãos, eu não estou aqui dizendo que a polilaminina é um milagre sobrenatural. É ciência. São 25 anos de trabalho duro de uma mulher brilhante e da equipe dela, e isso precisa ser reconhecido. Inclusive, muitas pessoas estão dizendo que ela deveria ganhar o prêmio Nobel, e eu acredito nisso também. Mas essa história inteira parece uma parábola viva do que Jesus faz por nós. Pare para pensar. O pecado rompeu a nossa conexão com Deus. O sinal que vinha do céu para o nosso coração foi interrompido, e nós ficamos paralisados, sem conseguir nos mover na direção certa. Mas Jesus veio, ele se entregou na cruz para criar um novo caminho, uma ponte entre nós e o Pai. E assim como a polilaminina reconecta neurônios, Jesus Cristo reconecta almas a Deus. Amém? E eu termino esse vídeo com uma pergunta. Se Deus colocou uma assinatura numa proteína microscópica que mantém o seu corpo de pé, se Ele escondeu dentro de uma placenta a chave para fazer um paralítico andar, se Ele guiou as mãos de uma cientista durante 25 anos até que o impossível se tornasse real, o que te faz pensar que Ele não pode restaurar aquilo que está partido na sua vida? O Deus que reconecta neurônios é o mesmo Deus que reconecta histórias. Creia nisso. E se essa mensagem tocou seu coração, olha, muita gente precisa assistir esse vídeo. Então clique na seta apontada para a direita aqui embaixo do vídeo e compartilhe no WhatsApp com todas as pessoas que você ama. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.